Este juízo terá faltado a atenção à gravidade desse caso e à falta de elementos que possam imputar ao presidente Jair Bolsonaro os delitos que lhe são direcionados na denúncia. Gente, advogado de Bolsonaro deu aula no Supremo de como defender seu cliente e falar o quê? A verdade. É isso que ele só tá fazendo, falando a verdade, que esses crimes que estão fazendo com o Bolsonaro foram imputados. Bora ver o vídeo. Nós sabemos que em situações como essas, em que o tipo penal não obedece ao princípio da certeza, corolário do princípio maior, que é o princípio da legalidade, ficamos sujeitos a, em momentos de instabilidade política, vermos um tipo penal transformado em arma. Imagine, Excelência, se tivéssemos o tipo penal desconsiderando essa forma vinculada, estaríamos sujeitos a processar e condenar indivíduos que fossem se manifestar pelo pedido de impeachment de presidentes da República, como aconteceu no passado. O Código Penal soviético, é conhecida essa história na doutrina de direito penal, previa um tipo penal exatamente desta forma, atentar contra o Estado soviético. E é conhecida a história, Rimenez de sua conta, do indivíduo que foi processado e condenado sob essa acusação simplesmente por urinar na parede do Kremlin. É extremamente perigoso que desvinculemos, e o que a denúncia hoje tenta fazer é desvincular a forma vinculada que o delito estabeleceu como garantia ao cidadão. Essa Suprema Corte hoje não lida com um caso trivial, com um caso comum, e que no máximo se tornará jurisprudência de destaque dessa Corte. Não, nós estamos diante de um caso que, como todos os outros, porém mais do que qualquer um, exigirá a credibilidade da decisão dessa Corte. E essa credibilidade terá de ser exteriorizada pelo respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao princípio do juiz natural, à imparcialidade objetiva e, principalmente, em uma decisão calcada em provas contundentes, em provas evidentes, e não simplesmente em narrativas ou suposições. De outra forma, se prescindir desse mecanismo, teremos aqui um julgamento que será inacabado, porque ele estará sempre submetido ao Tribunal do Povo, ao irrequieto Tribunal do Povo, e que certamente não poupará palavras em dizer, não, o que se está julgando aqui é um movimento político e não simplesmente uma liderança. Nós não podemos, em hipótese alguma, Excelências, permitir que entendam que a esta Corte ou este juízo terá faltado a atenção à gravidade desse caso e à falta de elementos que possam imputar ao presidente Jair Bolsonaro os delitos que lhe são direcionados na denúncia. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos, neste processo, uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base num rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura, e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Muito obrigado.